Bem-vindos, amigos, ao nosso podcast Impresso 3D Cast. Eu sou Emanuel Campos e este é o nosso primeiro episódio de 2026. Hoje eu quero discutir com vocês um papo que eu estava trocando com o Gemini, ou Gemini do Google, sobre qual é o tamanho do mercado norte-americano de impressão 3D. Nós confirmamos alguns dados muito interessantes e eu acho que seria um bom ponto de partida para o nosso primeiro episódio. Então, sem mais demora, vamos juntos conhecer o tamanho desse mercado. O mercado de impressoras 3D nos Estados Unidos está passando por uma mudança significativa, alterando o seu cenário de prototipagem profissional, ou seja, aquele uso orientado a validar peças, se elas servem, se encaixam, se são ergonômicas, para um mercado de uso doméstico generalizado e com produção em massa, ou seja, há um crescimento de fazendas em 3D forte nos Estados Unidos. As atuais tendências de mercado são: o mercado norte-americano foi avaliado em 5,68 bilhões de dólares em 2024. Se projeta que até 2030 esse mercado alcance 14 bilhões de dólares. Em contraste, o mercado brasileiro movimentou 158 milhões de reais em 2025, ou seja, quase 30 milhões de dólares. De novo, o mercado norte-americano foi de 5,68 bilhões de dólares. Milhão com B. O mercado também cresceu na acessibilidade com máquinas abaixo de 2.500 dólares, que representaram em 2024 48% das receitas de impressão 3D nacionais nos Estados Unidos. Forte crescimento puxado pelas máquinas de nível plug and play, muito das máquinas que são da Bambu Lab e da Creality. A América do Norte detém a maior participação no mercado global, mais de 35%, devido à sua ampla adoção das impressoras 3D nos setores aeroespacial, saúde e automotivo. Também se projeta que até 2030, 50% dos lares norte-americanos poderão ter uma impressora 3D, à medida que os custos continuam a cair e o software vem se tornando mais fácil de usar. Isso são dados de 2024, ainda não fechamos todos os números de 2025, mas já sabemos que eles superam os dados de 2024. Então todos esses dados aqui eles são inferiores àquilo que 2025 realmente conseguiu canalizar. É interessante notar que, da mesma forma que as polícias secretas e agências de espionagem do mundo são super conhecidas, como o MI6 da Inglaterra, a CIA nos Estados Unidos, Mossad de Israel, a KGB da Rússia, é impressionante que ninguém sabe o nome da agência secreta chinesa. Tá aí um país que sabe manter os seus segredos, não é mesmo? Isso é interessante porque, da mesma forma que a China é a maior produtora de impressoras 3D do mundo, ninguém soube me dizer efetivamente se os chineses estão imprimindo em suas casas hoje. Mas tenho uma desconfiança que não o façam. Quando todas as empresas pertencem ao Estado, criar uma empresa para vender pecinhas na sua casa seria levar trabalho para casa, não é mesmo? As principais impressoras 3D de 2025 foram marca Bambu Lab, que domina o mercado com suas máquinas de alta velocidade Core XY no mercado norte-americano, a Creality, famosa pela série Ender e que continua sendo a marca de baixo custo mais popular, e a Prusa, a marca preferida dos entusiastas que desejam componentes de alta qualidade e de software aberto. Segundo o ranking da Best Deals 3D, 2025 foi marcado como melhor opção geral da impressão 3D, Bambulab P2S de 600 dólares, por oferecer um equilíbrio entre alta velocidade, autocalibração e confiabilidade. Melhor custo-benefício de 2025 foi a Elego Centauri Carbon de 300 dólares, alta velocidade com preços muito baixos. As melhores opções para iniciantes continuam sendo as Bambu Lab A1 e A1 Mini, pelas suas configurações mais simples, plug and play e baixíssimo custo, a partir de 200 dólares uma A1 Mini. A melhor opção prosumer foi eleita a Prusa Core One de 1.199 dólares, conhecida por sua extrema precisão e durabilidade. E a melhor opção para impressoras de grande formato foi a Anycubic Cobra 3 Max, ideal para imprimir itens grandes como capacetes ou ferramentas de grande porte.
Falando com o Gemini, eu pedi para ele colocar nesse bolo aquela impressora que foi dominante nos anos que eu estava lá, né, trabalhando por eles, a MakerBot. A resposta do Gemini foi muito interessante porque disse o seguinte: em 2026, comparar MakerBot, Bambu Lab e Creality é como comparar um ônibus é como comparar um ônibus escolar, um carro esportivo e um caminhão off-road personalizável. Todos se locomovem, mas são projetados para públicos bastante diferentes. Veja os melhores modelos de cada marca e como eles se competem entre si. Da MakerBot, a escolha da sala de aula, a impressora escolhida é a MakerBot Sketch Sprint. Ela é focada em professores e alunos com filosofia de ser simples, segura para uso na sala de aula. Além da impressora, ela possui uma certificação para educadores completa, câmara fechada e segura e um currículo para aplicação imediata na sala de aula, sem precisar de um especialista. A desvantagem é seu alto preço, começando a partir de $1.300, e o seu tamanho bastante pequeno, arestas de 250 milímetros. E o fato que ela é focada especialmente para a PLA. A Bambu Lab foi eleita o líder em performance, com a impressora que já foi premiada neste ano, a Bambu Lab P2S, sucessora da P1S, focada para pessoas que querem imprimir sem ficar consertando a impressora. Velocidade com uma experiência refinada ao estilo da Apple. Ela é uma impressora pronta para usar, com autocalibração, com o melhor sistema multicolorido que imprime de 4 a 16 cores. A desvantagem é que ela é um sistema fechado e as suas peças costumam custar mais caras que as equivalentes do mercado. Mas mais barata que a MakerBot, certamente. Creality foi eleita a gigante dos longa-metragens. A Creality K2 Pro e a K2 Plus são máquinas extremamente grandes focadas em robistas ou makers sérios. Oferece o melhor hardware pelo seu dinheiro. São impressoras que vão de mais de 300 milímetros, muito maiores que as bambus de mesmo preço, além de possuírem seu próprio sistema multifilamento CFS. Embora elas tenham melhorado muito, as impressoras da Creality ainda exigem um pouco mais de ajustes e atualizações e calibrações para darem resultados equivalentes às da Bambu, mas por um menor custo, tanto na aquisição quanto na manutenção. Em resumo, no mercado norte-americano, nós temos um mercado que é 15 vezes maior que o mercado brasileiro. É um mercado que ele está solidificado e que mesmo assim está transitando de um mercado de um cenário industrial e prototipagem para um mercado doméstico e de comercial doméstico, o prosumer. É um mercado que ele é dominado pela Bambu, tanto lá quanto aqui, e é o maior mercado do mundo de impressão 3D. E isso porque a gente falou agora há pouco que é um mercado que tem a previsão de que até 2030 todos 50% dos lares norte-americanos venham a ter pelo menos uma impressora 3D. Se nós não considerarmos a recente anexação da Venezuela, nós estamos falando de 328 milhões de lares, e sim, eu sei que a Venezuela não foi anexada, eu sei que o cidadão venezuelano não é norte-americano, é uma piada. Mas a gente está falando de 328 milhões de lares, com potencial de que 160 milhões de lares possam vir a adquirir pelo menos uma nova impressora 3D até 2030. É um mercado imenso e é um mercado que nós vamos continuar monitorando por aqui. Se você gostou do que ouviu, se você quer mandar uma correção, uma reparação ou reclamar das minhas piadas, emanuelcampos.xyz e manda para mim um olá. olá@emanuelcampos.xyz. Nos vemos no próximo episódio.